Hoje vamos falar sobre a petroquímica. Primeiramente, vamos falar sobre as principais indústrias. Os países com indústrias petroquímicas de maior porte são os Estados Unidos, o Canadá, as principais potências europeias, a China e o Japão. O setor petroquímico brasileiro é, em geral, dividido em produtores de primeira, segunda e terceira geração, de acordo com a fase de transformação das diversas matérias-primas ou insumos petroquímicos. A produção de petroquímicos de primeira e segunda geração no Brasil concentra-se em quatro polos petroquímicos principais. São eles: Polo Petroquímico de Camaraci, no estado da Bahia; Polo Petroquímico de Triunfo, no estado do Rio Grande do Sul; Polo Petroquímico de São Paulo, localizado em Capuava, estado de São Paulo; Polo Petroquímico do Rio de Janeiro, localizado em Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Uma das indústrias mais conhecidas são a Petrobras, que comanda várias refinarias. Um exemplo é a refinaria de Presidente Bernardes de Cubatão. Companhia Brasileira de Estireno, CBE, e União Carbide do Brasil, subsidiária da União Carbide Americana. Companhia Petroquímica Brasileira, a Copebras, e Alba SA, subsidiária da Borden Americana. Agora vamos saber como são feitos os produtos. Uma petroquímica é uma substância química derivada do petróleo ou do gás natural. Esses produtos químicos são normalmente extraídos durante o processo de refinação do petróleo bruto. O petróleo é encontrado em águas oceânicas profundas na camada de pré-sal, área da reserva petrolífera, o que faz com que essa extração seja mais cara, e também de gás destilados. São obtidos os produtos desse processo: o acetileno, o benzeno, o etanol, o etileno, o metano, o propano e o hidrogênio, dos quais são derivadas centenas de outros produtos químicos. Esses derivados são utilizados com elastômeros, fibras, plastificantes e solventes, e como matéria-prima para a produção de produtos de milhares. Qual a aplicação do tema na química? A petroquímica é a área da química relacionada aos derivados de petróleo e sua utilização na indústria. É uma área muito importante, já que trata de combustíveis cuja demanda cresce diariamente. O petróleo deve passar por processos para que seu aproveitamento energético seja possível, sendo eles a separação, conversão e tratamento. Os três passos básicos da petroquímica são a extração de petróleo, o refino e a transformação num produto. Embora pareça simples, porém, o procedimento entre a matéria-prima e o produto comercializável inclui mais de 45 etapas. O petróleo constitui uma composição de hidrocarbonetos que pode se mostrar em fase gasosa, o gás natural, líquida, o óleo, ou sólida, o xisto. Geralmente, é no formato líquido que o petróleo é encontrado e que serve a toda a indústria petroquímica. O processo de separação é aquele que isola as famílias de hidrocarboneto, realizando o que se chama frações, sem qualquer uso de reações químicas. Já no processo de conversão, ocorrem diversas reações químicas nas frações e são gerados novos produtos de hidrocarboneto. Os processos envolvidos no refino do petróleo são extração de solventes, processo de conversão, craqueamento catalítico, reforma catalítica e coqueamento retardado. Agora, um pouco sobre a economia. A região Sudeste possui a maior capacidade instalada de refino no país, com 7 refinarias em operação. É uma região superavitária quando se compara a produção e o consumo de derivados do petróleo, em sua função, principalmente da capacidade de processamento instalada no estado de São Paulo, que possui 4 refinarias em operação e é responsável por aproximadamente 40% do total da produção nacional. A região centro-oeste do Brasil não possui refinarias, tendo a maior parte de sua demanda atendida por derivados oriundos da região sudeste. O crescimento da atividade do agronegócio no centro-oeste também tem contribuído para o aumento da demanda por derivados da região, principalmente por óleo diesel. O sul do país se apresenta dentro do contexto de refino e um abastecimento como uma das regiões mais equilibradas, ou seja, em que o consumo e a demanda se mantêm próximos. Por ser uma região mais afastada das principais áreas deficitárias de derivados do país e também distante de pontos internacionais de oferta, como o Golfo do México, as refinarias da região do Sul tendem a atuar dentro do seu limite regional. O Nordeste possui 5 refinarias, sendo 2 de grande porte, uma de porte médio e as 2 de pequeno porte. A região é deficitária
nos principais derivados, uma vez que a produção dessas refinarias é incapaz de atender à demanda da região. Há também medidas como agentes privados visando atrair investimento em refinarias, principalmente nos estados do Ceará e do Maranhão. A região norte do país possui uma única refinaria, em Manaus, chama REMAN, com a capacidade de processamento de 45 mil barris por dia, e que processa o petróleo produzido na região amazônica. Em 2007, a REMAN operou com um fator de utilização de 63%, processando 71% de petróleo proveniente de Urucu e 29% de outras regiões. Problemas ou impactos ambientais. A extração e o transporte de petróleo bruto podem ter um impacto ambiental muito negativo, e o processo de refinação pode ser altamente poluente e, por vezes, perigoso para as comunidades vizinhas. Os produtos petroquímicos também são lentos para quebrar no ambiente natural, levando questões sobre o uso adequado e a eliminação de produtos de consumo. Esses produtos também não são renováveis, pois provêm de recursos acumulados ao longo de milhões de anos. O que significa que, uma vez que os depósitos mundiais de petróleo bruto e gás natural são esgotados, um sério problema poderia surgir para a indústria petroquímica. Um pouco da história da petroquímica. A petroquímica é uma indústria bastante jovem. Só começou a crescer na década de 1940, mais de 80 anos após a perfuração do primeiro poço de petróleo comercial em 1859. Durante a Segunda Guerra Mundial, a demanda de materiais sintéticos para substituir produtos caros e às vezes menos eficientes fez com que a indústria petroquímica se desenvolvesse. Antes disso, ele costumava ser um setor experimental hesitante, começando com materiais básicos, borrachas sintéticas em 1990, baquelite, o primeiro plástico derivado de petroquímica em 1907, os primeiros solventes petroquímicos na década de 1920 e o poliestireno na década de 1930. E então, mudou-se para uma incrível variedade de áreas, desde utensílios domésticos, utensílios de cozinha, têxteis, mobiliários, até medicina, marca-passos, cardíacos, sacos de transfusão e de lazer, tênis, computadores e vários outros. A explosão da indústria no século XX levou a uma proliferação de produtos que envolveu componentes petroquímicos. E a demanda por esses produtos químicos está constantemente em ascensão, como as pessoas a desenvolver novos produtos e novos usos para esses produtos. Exemplos da aplicação no cotidiano do petroquímico. Uma grande variedade de produtos são feitos com produtos petroquímicos, incluindo plásticos, sabões, produtos farmacêuticos, fertilizantes, pesticidas, detergentes, pisos, solventes e eposes. Há também fibras sintéticas, borrachas e outros materiais que também são fabricados a partir de petroquímicos. A maioria das pessoas interagem com muitos desses produtos todos os dias, a partir de fibras sintéticas utilizadas em um casaco de lã em um dia frio, até os plásticos utilizados na construção de um volante. A importância dos produtos no nosso dia a dia. A petroquímica é uma ciência que pode ser espontaneamente aplicada às necessidades humanas fundamentais, como saúde, higiene, habitação e alimentação. O GPL, gás liquefeito de petróleo, é um derivado importante para o uso residencial, como destaque para a cocção de alimentos, tanto para o uso industrial. A gasolina A é utilizada em uma mistura com etanol, anidro em veículos automotivos de motores ciclo Otto. O querosene de aviação, o Brasil é historicamente um país importador de QAV. O óleo diesel é derivado de petróleo de maior demanda no Brasil, principalmente em função da sua utilização no transporte rodoviário. O óleo diesel é também consumido nos modos aquaviário e ferroviário nos setores públicos, comercial e agropecuário, além da utilização para geração de energia elétrica em sistemas isolados, interligados e na autoprodução. Óleos lubrificantes podem ser definidos como substâncias que se interpõem entre superfícies, formando uma película que evita ou minimiza o atrito, diminuindo o desgaste. Os óleos lubrificantes apresentam características que lhes são conferidas como composição e pelos aditivos, sendo as principais: reduzir o atrito e o desgaste, troca de calor, proteger contra corrosão, transmitir energia, fluidos hidráulicos e refrigerar.
O termo asfalto compreende uma série de derivados do petróleo, tais como cimentos asfálticos, asfaltos diluídos, emulsões asfálticas e asfaltos modificados. Desses, o cimento asfáltico é o mais representado no mercado nacional. Agora vamos falar um pouco sobre as tintas. Primeiramente, as tintas de parede. As suas principais indústrias são Hidronorte S.A., Sherwin-Williams do Brasil, Skylark Tintas e Vernizes, Tintas Hidracor S.A. e Denver. Tintas para cabelo, L'Oréal, Nutrice e Coleston. Como são os produtos? Tintas de parede. Uma tinta líquida normalmente é constituída pelas seguintes partes: resinas, diluentes, aditivos e pigmentos. O pigmento é um material sólido, finamente dividido e insolúvel utilizado para dar cor, opacidade, certas características de resistência e outros efeitos na tinta. Temos dois tipos de pigmento: os pigmentos ativos, ou seja, aqueles que conferem cor, opacidade à tinta, e os pigmentos inertes, cargas, aqueles que conferem certas propriedades, tais como a diminuição do brilho e maior consistência. Os aditivos são ingredientes que proporcionam características especiais à tinta. São utilizados para utilizar nas diversas fases da fabricação e conferir características necessárias à aplicação. Eles são usados como objeto de auxiliar na secagem da tinta. Tintas para cabelo. Sua fórmula é composta de 93% de ingredientes de origem natural, o que melhora a condição dos cabelos danificados, enquanto adiciona cor e brilho radiantes com uma mistura condicionadora de óleos vegetais certificados, como cucuy, girassol, mamona e jojobá, que ajuda a melhorar a condição dos cabelos danificados, além de fornecer um brilho. Qual foi a aplicação do tema na química? As tintas apresentam em sua constituição basicamente um polímero e um solvente. O polímero, que é a suspensão homogênea de resina chamada de veículo não volátil e pigmento, já o solvente, veículo volátil. Contudo, em alguns tipos de tinta com propósitos pré-definidos, é necessário o incremento de outras substâncias, chamadas de aditivos, aos quais apresentam características que são atribuídas à solução como um todo, tais como antimofo, antiespumante, plastificantes, secantes, dentre outras. E a química auxilia nesses processos com o controle de qualidade de matéria-prima, pesagem das matérias-primas de acordo com a formulação, pré-mistura, moagem, complementação, tingimento e controle de qualidade. Economia. A utilização de tintas e pigmentos tem um papel significativo. Assim, na contemporaneidade, as tintas e pigmentos representam um setor importante para muitas economias, incluindo o Brasil, que é um dos maiores produtores mundiais. As empresas brasileiras, por suas vezes, sabem que os usos e reusos de tinta são resultados de demandas diversificadas e complexas, a exemplo do ramo imobiliário, que requer pesquisa e inovação da produção e comercialização, não só para o setor imobiliário, como para o automotivo, que sempre tenta buscar novas cores na questão da indústria e de cosméticos. Problemas e impactos ambientais. No caso do processo da pintura, além dos resíduos líquidos causadores de poluição e contaminação ambiental, o processo apresenta compostos orgânicos voláteis, advindos principalmente do ambiente industrial. O processo de pintura líquida requer algumas técnicas de preparo antes da aplicação. A tinta deve ser misturada com o solvente, sendo que a peça deve ser preparada com uma primeira camada fina, que é o primer. O primer também é dissolvido com o solvente, assim como a própria tinta, acabamento sintético, podendo ser considerado um revestimento protetor aplicado em superfícies metálicas. Na indústria de tintas são usualmente aplicados como diluentes de tolueno, acetatos, entre outros. A exposição ocorre normalmente durante a utilização e manipulação, devido à sua alta volatilidade, sem mencionar nos riscos de incêndio. Em relação à saúde dos aplicadores, sabe-se que a tinta em pó não necessita da zona de evaporação de solventes, como as tintas líquidas. A utilização de máscaras durante a manipulação do produto evita a inalação do pó. Do mesmo modo, em caso de contato com a pele, o pó é facilmente removido quando lavado com água. Os processos de pintura geram embalagens de solventes e tintas que impactam diretamente no solo e na água, emitem compostos voláteis que trazem contaminação atmosférica e geram efluentes advindos do processo de limpeza de equipamentos realizados com solventes, poluindo e contaminando a água. Um pouco da história, quem descobriu, onde e quando.
Os egípcios são frequentemente considerados os primeiros criadores da tinta. Também se diz que o papel foi inventado por um egípcio, porque papel vem da palavra papiro, que crescia abundante na região do Nilo e que foi largamente utilizado no Egito Antigo para escrever. Mas a história mostra que ambos, papel e tinta, foram inventados por chineses. O inventor do papel foi Tsai Lun e o inventor da tinta foi Qian Licheu. Em 2607 a.C., Tien formulou um líquido escuro para marcação em pedras e papéis. Ele pegou a fuligem da madeira de pinho, naquele tempo misturado com óleo usado em lâmpadas. Tien fez gelatina de pele de um burro e almiscar. Inovações que se deram por volta de 1200 a.C., esse líquido preto tornou-se popular e outras pessoas aperfeiçoaram as técnicas através da mistura de corantes naturais. Algumas dessas técnicas baseiam-se na aplicação de diferentes cores de minerais e plantas como amoras. Exemplos de aplicação no cotidiano. As tintas podem ser aplicadas em paredes, casas e outros. Existem tintas para indústrias automotivas e em relação a cosméticos, como tintas para cabelo, que são mais consumidas frequentemente por mulheres, e os esmaltes para as unhas. Há também as tintas para o uso comum, exemplo, a tinta guache e outros. O importante dos produtos no nosso dia a dia. As tintas são importantes tanto para a expressão, por exemplo, os artistas que utilizam de várias cores para poder pintar, a questão de beleza, onde as pessoas consomem esmalte, tinta para cabelo, os carros, as casas e um acabamento. Vamos falar um pouco sobre radioatividade. As principais indústrias que utilizam a radiação são gama-grafia industrial, a detecção de vazamentos nas falhas de lâminas, em pneus, em linhas de produção e esterilização, para evitar derramamento e em usinas nucleares. Um exemplo é a Angra 1 e a Angra 2. Como são feitos os produtos? A radioterapia. O tratamento consiste na aplicação programada de doses elevadas de radiação, com a finalidade de atingir as células cancerígenas, causando o menor dano possível aos tecidos, que são intermediários ou adjacentes. A braquiterapia. Trata-se de uma radioterapia localizada para tipos específicos de tumores e em locais específicos do corpo humano. Para isso, são utilizadas fontes radioativas emissoras de radiação gama de baixa e média energia, encapsuladas em aço inox ou em platina, com atividade da ordem de dezenas de curies. Aplicadores. São fontes radioativas de emissão beta distribuída numa superfície, cuja geometria depende do objetivo do aplicador. A atividade das fontes radioativas é baixa e não oferece risco de acidente significativo sobre o ponto de vista radiológico. Radioisótopos. Existem terapias medicamentosas que contêm radioisótopos que são administrados ao paciente por meio de ingestão ou injeção, com a garantia da sua deposição preferencial em determinado órgão ou tecido do corpo humano. A radiografia é uma imagem obtida por um feixe de raios X ou raios gama, que atravessa a região de um estudo e interage com uma emulsão fotográfica ou tela fluorescente. O risco de dano é maior para o operador, que executa rotineiramente mais radiografias por dia. Para evitar exposição desnecessária, deve-se ficar o mais distante possível, no momento do disparo do feixe, ou protegido por um biombo com blindagem de chumbo. E, por último, a tomografia. O princípio da tomografia consiste em ligar o tubo de raios-x a um filme radiográfico por um braço rígido que gira ao redor de um determinado ponto, situado num plano paralelo à película. Assim, durante a rotação do braço, produz-se a translação simultânea do foco, o alvo e do filme. Obtém-se imagens de plano de cores sucessivos, como se observássemos fatias seccionadas, por exemplo, do cérebro. Qual a aplicação do tema na química? Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Uma reação nuclear é diferente de uma reação química. Em transformações nucleares, o núcleo do átomo sofre alterações. Já as reações químicas ocorrem na eletrosfera do átomo.
Dessa forma, um átomo pode se transformar em outro átomo, e quando isso ocorre, significa que ele é radioativo. A radioatividade pode ser radioatividade natural ou espontânea. É a que se manifesta nos elementos radioativos e nos isótopos, que se encontram na natureza e poluem o meio ambiente. E a radioatividade artificial ou induzida é aquela que é provocada por transformações nucleares artificiais. Economia. A radioatividade pode ser considerada um ramo caro de se investir, mas que pode gerar retorno, pois é funcional em vários ramos, como a medicina, usinas nucleares e muitos outros. Problemas e impactos ambientais. A radioatividade causa efeitos de longa duração no meio ambiente, além de problemas de saúde para os seres humanos. Para que se tenha uma ideia de quanto tempo pode durar a contaminação, a cidade ucraniana de Chernobyl é até hoje uma cidade fantasma, mesmo tendo passado mais de 25 anos desde o acidente nuclear, que em 1986 provocou a morte direta de 30 funcionários e contaminou toda a vida da região. Este processo de contaminação do meio ambiente acontece em cadeia. A partir do momento que o solo é contaminado, toda a vegetação que nele crescer também será contaminada. Os animais que se alimentarem desta vegetação também sofrerão as consequências da radioatividade, muitas vezes desenvolvendo doenças e anomalias diversas. O solo não fica infértil, mas tudo que nele cresce carrega consigo a radioatividade. Além do solo, a água contaminada também propagará a radioatividade por onde passar, afetando desde peixes até a vegetação de rios e mares. Um pouco da história. Os fenômenos radioativos começaram a ser descobertos em 1896 pelo cientista francês Henry, que nasceu em 1852 e morreu em 1908. No entanto, as suas descobertas só foram possíveis graças aos estudos anteriores sobre raio-x. Em 1895, o físico alemão Konrad, de 1845 a 1923, descobriu de maneira acidental um novo tipo de raio, que possibilitava ver dentro do corpo humano. Como esse cientista não sabia qual era exatamente a natureza desses raios, ele chamou-os de raio-x. Exemplos de aplicação no cotidiano. A radiação está presente no cotidiano da população, principalmente na vida de quem trabalha na área da saúde. Ela atua em grande parte na esterilização de materiais, como agulhas, por exemplo. A radioatividade também participa em algumas partes mais profundas da medicina, como na radiologia, radiografia e raio-x. A radiação também pode se encontrar, por exemplo, na área da agricultura. Como sabemos, as radiações causam danos aos organismos vivos. Assim, alguns alimentos são irradiados, matando fungos e bactérias, que são os principais causadores do apodrecimento. Dessa forma, os alimentos como frutas e verduras permanecem bons para consumo por muito mais tempo. Por segurança ao aplicar essa técnica, é preciso que os átomos radioativos cessem as suas atividades antes de os alimentos serem embalados. Os alimentos irradiados trazem um símbolo conhecido como radura. Importância dos produtos no dia a dia. A radioatividade tem muitas aplicações na sociedade. Desde a sua descoberta, grandes avanços científicos foram alcançados, gerando desenvolvimento tecnológico. A emissão da radiação tem utilizações em diferentes setores, como na medicina, geologia, indústria e armamento. Radiação faz parte do nosso dia a dia. Nós é que muitas vezes não percebemos. A radiação pode ser produzida de forma natural ou artificial. Muitas vezes, a exposição ocorre através de alimentos que você come e os produtos que você usa. Alguns desses objetos podem representar um risco para a saúde, mas a maioria deles são inofensivos e podem ser usados no cotidiano. A castanha do Pará é considerado o alimento natural que possui mais radiação no mundo. O acúmulo do elemento rádio no fruto se deve por conta da longa extensão das raízes da castanheira. Mesmo assim, ela é inofensiva. A cerveja é radioativa graças ao potássio. Caixas de areia de gatos, as bananas são radioativas que podem disparar alarmes de radiação em portos e aeroportos.